continuando a parte 2. Bom, como eu disse, eu gostaria que vocês assistissem aquele vídeo que está aí no YouTube do Boris Fausto, tá? A parte da Era Vargas. E não só isso, pessoal, eu sugeri a leitura do professor Boris Fausto também, né, textualmente, de 1930 a 1964, que englobaria isto, então, 2 aulas. Ou outra leitura, quer dizer, uma leitura de história. Por que isto? Porque, como eu disse para vocês, eu me sinto constrangido em resumir uma história brasileira, de formação da sociedade brasileira, em tão pouco tempo. Tá? Quando a aula é presencial, eu ainda consigo estimular um pouco mais vocês. Como não é, eu preciso que vocês façam esse resgate. Ok, turma? Confio na autonomia discente. Mas para resumir, então, um pouco dessa Era Vargas, que vai até o final da Segunda Guerra, vamos comentar alguns itens. Este período é considerado um período de state building. O que significa isto? É a construção de um Estado. Por quê? Porque ali houve uma maior intervenção econômica e uma centralização política maior. Aqui temos a criação de várias instituições, como o Conselho Nacional das Águas, Conselho Nacional do Petróleo, o Correios, lembram-se do velho Correios? Pois é, foi criado aí nesta era. Por quê? Porque aí começa uma criação de um Estado, por isso o nome de State Building, né? Uma nacionalização, centralização política que antes não havia na República Velha. Vocês se lembram da Voz do Brasil? Bah, quem não ouve, né? Quem gosta de ouvir aquilo, bah, vou ouvir uma música hoje, eu várias vezes tenho que ouvir a Voz do Brasil. Isso se deve a Vargas, foi o primeiro programa nacional que tivemos no rádio, evidentemente. A TV só surge em 1950, tá? Uma curiosidade histórica aí para vocês. Então, pessoal, essa Era Vargas, ela buscou isso, né? Lembrem-se de algumas coisas que vocês aprenderam. A queima das bandeiras estaduais, quer dizer, a formação de uma nação, pensar mais Brasil propriamente do que as oligarquias estaduais vinham pensando na República Velha. Com isso, então, também tem questões importantes econômicas, como o modelo de substituição das importações. Vocês talvez aprenderam isto, né? Ou vão aprender em economia brasileira, tá? Esse modelo substitutivo, o Brasil importava muitos materiais industriais, por exemplo, e começa a substituição desse modelo varguista, tá? Então, nesse aspecto, tá, nós temos que considerar outras questões também. O DASP, criação do DASP. Deem uma olhadinha no DASP. O que é o Departamento Autônomo de Serviço Público? Quer dizer, é a criação, né, em 1938, de um departamento que regesse a burocracia brasileira de uma maneira mais racional. Tá? Existe toda uma discussão sobre isso, sobre o desenvolvimento da burocracia brasileira a partir, então, dessa Era Vargas. Nós temos o DIP, Departamento de Propaganda. Por quê? Porque esse departamento era um órgão autoritário para justamente falar bem do governo, para justamente se ter uma visão positiva do governo. Então era um período autoritário, no Estado Novo, lembrem-se disso. As instituições liberais de democracia estavam, antes do Estado Novo, sendo germinadas, como o voto da mulher, por exemplo. Inclusive, tem algumas eleições na década de 30, onde, se eu não me engano, a primeira deputada brasileira é eleita. Vocês podem pesquisar sobre isso também, as meninas, né, que se interessam bastante por isso. Então, digamos assim, o golpe ou a revolução que teve em 30, né, ele era realmente uma... Não dá para dizer que a República Velha fosse democracia, tinha vários problemas na hora do voto, o voto ao cabresto, que vocês aprenderam comigo na primeira aula, enfim, várias manipulação do voto. O voto era quase que uma mentira, né, naquele período da República Velha, tá, com várias manipulações. Mas Vargas, nesse primeiro momento, na Era Vargas, ele sinaliza com uma liberalização, né, não se esqueçam disso, mas ao mesmo tempo a radicalização política por meio da ANL e também por meio da ação integralista, ambas tentam o golpe, extremamente fracassados, ou seja, os fascistas e os comunistas
tentando, digamos, subverter o sistema, né, por meio da força e tal, não conseguiam, não tinham uma estruturação evidentemente forte, e isso facilitou para o Vargas, esse período, a não criação de instituições democráticas. Vocês se lembram, quando vocês estudaram História lá, a professora de História do colégio de vocês falou, qual é o período que vai de 39 a 45? Talvez o período mais importante do século XX e o mais né, a parte mais horrível da história humana. É a Segunda Guerra Mundial, que matou dezenas de milhões de pessoas. E Vargas, muitas vezes, ele oscila, né, entre o lado, digamos assim, norte-americano e o lado alemão, italiano. Aliás, Vargas, como personalidade, ele era um homem que não tinha uma clareza de identidade tão forte. Ele, digamos, se movia conforme a maré. Isso dá para ver nitidamente ao longo da sua biografia, enquanto político. Desde aqui, quando começou a né, crescer politicamente na política gaúcha. Então, esse aspecto ele é importante para a gente entender, né? Era um aspecto ainda de confronto mundial, né, entre Alemanha, Itália, Estados Unidos, a Europa Ocidental, a União Soviética, né? Na verdade, ainda como Rússia, naquele período, se eu não me engano, tá? Então, nós temos que avaliar isto, ok? Do ponto de vista político, sociológico, falando assim, nós temos o chamado uma ausência de uma facção hegemônica burguesa, né? Nas palavras até um pouco mais marxistas. Por que isto? Porque lembre-se que na República Velha a historiografia brasileira dá uma proeminência maior de uma ligação da facção hegemônica do café com leite, principalmente do café, né, que vão migrando do Rio, de uma parte do Rio de Janeiro para São Paulo, e esta burguesia, muitas vezes, do café, foi aquela burguesia que, muitas vezes, a questão da socialização das perdas, que o Furtado fala, a questão do convênio de Taubaté, nós temos muitos aspectos que, de certa forma, favoreceram, tá, esta parte da burguesia, ao passo que outra parte da burguesia era até prejudicada por causa do câmbio. Então, quando Vargas assume, nesse período de Era Vargas, nós temos o chamado estado de compromisso, onde Vargas ele se coloca acima, né, das classes sociais, digamos, tentando mal ou bem se equilibrar no poder por meio disso, tá? Ou seja, não existe uma hegemonia de uma parte que antigamente era falado em relação à burguesia do café. Aí o pessoal, os alunos meus de São Paulo sabem, por exemplo, estudaram, e São Paulo é visto na historiografia paulista, o que foi a Revolução Constitucionalista, é nesse período, 1932, podem dar uma olhada nisso também, tá? E para resumir então, pessoal, nós podemos falar proteção à indústria, que Vargas começou a realizar. A indústria brasileira é uma indústria tardia, é uma indústria ruim, né, que vem se desenvolver a partir, então, mais fortemente da década de 30, 40, e talvez venha a alcançar o seu ápice lá, né, no governo JK, no governo Kubitschek, em fins da década de 50. Quando a gente fala em incorporação e domesticação dos trabalhadores, não é que eu queira aqui fazer uma crítica nessa ideia, mas como assim, professor, domesticação? Porque a ideia é justamente essa, pessoal. A incorporação junto ao Ministério do Trabalho, que é criado inclusive nesse período, ela é aquilo que vocês chamam, vocês já ouviram falar aquela expressão sindicato pelego? Pois é, a maneira de construção sindical no Brasil que foi feita a partir de Vargas era muito atrelada ao Estado, imposto sindical, obrigação de regulamentação por parte do Ministério do Trabalho. Isto faz com que muitas vezes os sindicatos e os antigos sindicalistas da época fossem muito ligados ao Ministério do Trabalho, né? Ou tivessem uma relação com eles. Com isto, o Estado meio que controlava os sindicatos brasileiros e
mal ou bem, né, ele vai indo, né? Por exemplo, é criado o salário mínimo, se eu não me engano, ali em 1940, tá? Podem dar uma revisada sobre isto. Quer dizer, alguns bens sociais, algumas coisas da nossa legislação trabalhista são criadas neste período. A CLT, vejam quando é a criação da CLT. Vejam. Não é num período autoritário, varguista do Estado Novo? Olhem ali, deem uma olhada no Google. Olhem só, pessoal, que interessante isso para nossa cultura política. Num momento duro, num momento de ditadura, que é a ditadura em Estado Novo, não existia partidos políticos. Eu não sei se eu comentei isso, mas existia uma tentativa de retomada dos partidos políticos nacionais, que na verdade eles eram localizados e estadualizados na República Velha, mas apenas duas instituições eram nacionais, como eu falei, os comunistas e os fascistas. Agora, de certa forma, então, nós criamos os direitos sociais, que nós falamos na aula anterior, sem os direitos políticos. Isso dá uma confusão mental na cabeça do brasileiro muito grande. Por isso que a gente fala em domesticação operária, domesticação dos trabalhadores. Tá? Ao mesmo tempo, Vargas dialoga sim com a burguesia cafeeira, tá? Ele não deixa de dialogar, e é uma modernização, como a gente já falou, do aparelho do Estado com a criação do DASP. Ok? Como é que se dá o fim do regime varguista? Bom, vocês sabem quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, já não tinha um ânimo mais para criar uma ditadura nos moldes ali italianos, por exemplo, como os Camisas Verdes, né? Há um enfraquecimento do fascismo com a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, Vargas, além dessa pressão externa, também tem uma pressão interna, o Manifesto dos Mineiros, né, dos mineiros no sentido de intelectuais de Minas Gerais, que pediam uma maior liberalização, as classes médias já queriam também uma maior participação no voto, tá? E Vargas, então, se enfraquece politicamente no final ali do seu Estado Novo, mas ao mesmo tempo mantém uma forte base política que faz com que ele tente, inclusive, se candidatar. Olha que estranho, o cara foi 15 anos no poder e quer se candidatar novamente, né? Mas um acordo feito entre alguns setores militares faz com que Vargas se afaste, né? Volte lá para sua terra em São Borja, fique lá descansando e faça campanha no resto do país, mas ele não pode concorrer à presidência da República. E aí entramos, então, que eu vou falar no próximo vídeo, a primeira experiência democrática com Eurico Dutra, ok? Então era isso, pessoal, essa parte do regime de Vargas. Eu espero que vocês ouçam, né, leiam e vejam o vídeo de outras fontes, porque realmente o resumo que eu fiz aqui, ele é muito sintético. Existem muitas discussões sobre isso, ok? Até mais!